fechar. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Isso. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Muito bem. Então vamos analisar agora. Observem bem que nós falamos aqui da diversidade e da manifestação. Quando nós falamos dessa diversidade, nós falamos que Paulo estava deixando claro que a bondade de Deus estava na igreja. Como é a bondade de Deus, professor César? É que a bondade de Deus, sem o Senhor merecer, Ele te deu a palavra da sabedoria. Sem esse aqui merecer, Ele deu a palavra do conhecimento. Sem aquele ali merecer, Ele deu variedade de... Agora, isso é para o benefício do corpo, que é o quê? A igreja. Essa diversidade de dons é para que não haja no corpo a divisão. Vê o verso 25. Olha aí, verso 25 que ele leu 25, para que não haja divisão no corpo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Pronto. Por que tu divide o corpo se o corpo tem tudo o que é necessário? No corpo que é o corpo de Cristo, a igreja, o Senhor tem talentos capacitados, dirigidos pelo Espírito Santo para beneficiar o corpo. Se todo crente soubesse disso, não teria divisão e nem contenda, porque quando o irmão precisa de uma palavra, Deus vai usar quem? Vai usar esse aqui, vai usar esse aqui, vai usar esse aqui. Só que quando eu não tenho espiritualidade verdadeira, eu vou se apossar de algo que não é meu. Entenderam agora? Eu tenho o dom de profeta, ou seja, tu tem o dom, ou é o corpo que tem o dom? Porque nenhum uso desses dons é para particularidade. Os dons só servem para quem? Para o corpo. É isso que quero mostrar para os senhores. E aí vem o mais interessante. Essa diversidade aí que o pastor está falando, ela é analisada por Paulo de modo análogo e que está colocando o corpo no seu aspecto orgânico. E aí vem o mais interessante. Porque... Veja aí o versículo que ele diz. Porque, vamos lá. O corpo, não é isso? Porque os que em nós são mais honestos, é esse? Não, porque o corpo foi criado pelo próprio Cristo, né? É do versículo aí, começa do 12, vai. 12. Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros... Pode ir, vai. Todos os membros são... Pode passar. Porque, para os irmãos observarem bem aí, é no verso 12, é o 12. É o 12? É. Porque assim como o corpo é um e tem muitos... Porque assim como o corpo é um. E tem o quê? Muitos membros. Muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Observem bem, quando você pega essa preposição gar, aqui ó, gar, to, soma, aqui o corpo, essa expressãozinha aqui, gar, ela quer deixar claro que o corpo foi criado por quem? Por Cristo. O soma aqui não é apenas um cadáver. O soma aqui ele está sendo usado espiritual e ele está sendo usado também eticamente. Então, aí nessa passagem bíblica, quando Paulo fala desse assunto, ele está mostrando que o corpo, ele foi criado por Jesus Cristo. E aí é o mais interessante. Vamos ver aí Romanos 12, verso 5. Rapidinho, abre aí. Paulo quer mostrar que a unidade da igreja, nesse versículo, através dessa preposição, ela foi criada por Cristo. Quem cria a unidade, é por isso que ele usa soma. Olha como isso é interessante. Ele não usou organização, ele não usou clube, ele usou o soma. Ou seja, toda essa unidade do corpo é aquilo que está em Gálatas 3:28. Em Cristo não há judeu, nem grego. Em Cristo não há servo, nem livre. Em Cristo não há homem, nem mulher. Todos vós sois um em Cristo. Então, quando Paulo diz por que ele está dizendo que essa unidade do corpo, ela foi criada por Cristo.
Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. No corpo de Cristo não há defeito. No Osiel, individualmente, há defeito. Mas o corpo de Cristo é perfeito. Se vocês analisarem o capítulo 12, o verso 3, ele diz, fostes bati lá é auristo. Ou seja, acabou. O corpo de Cristo não precisa de reajuste. O corpo de Cristo não precisa de reparo. Quando você diz, olha, essa igreja está fraca, essa igreja, não é a de Cristo. Porque a de Cristo é viva. A de Cristo é nação santa. A de Cristo é propriedade exclusiva. Quando você vê um membro em briga, em contenda, em raiva, desavença, não é do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo mantém a unidade. Eita, glória a Deus. Vamos lá. Então, observem bem. Nós estamos aqui. Agora ficou aqui, ó, a unidade orgânica da igreja. Nós falamos que quem faz a unidade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas há uma coisa que eu quero falar desses versos 12 a 21. Nesse verso 12 a 21, vocês podem observar que está claro que não há, por exemplo, eu quero deixar que os dons não são temporais. Os dons são atemporais, ok? Como é que eu provo isso, pastor? Os dons não cessaram. Agora, vocês podem observar que John Wesley, George Miller, você pode observar Hudson Taylor, D.L. Moody, a história, ela está mostrando John Wesley, que esses homens foram usados por Deus com os dons ou seja, os dons não estão atrelados ao tempo, porque o mesmo diabo que caiu e que hoje persegue a igreja, ele muda? Ele é o mesmo, é ou não é? Então por que os dons vão mudar se o diabo não muda? Olha aí quem é sensacionista. Eu quero dizer para vocês o seguinte, escutem bem. A natureza do homem que ele pecou lá no Éden é a mesma hoje? É ou não é? A natureza do diabo é a mesma hoje? E como foi que a igreja primitiva lutou contra tudo? Com os dons e o poder do Espírito? Então, aí como é que eu vou dizer que os dons cessaram? E não há um versículo na Bíblia que diga que os dons cessaram. Agora deixa eu dizer... Eu estou dizendo, e eu vou falar aqui agora, mais uma vez, bota para cá, Daniel, o que eu quero dizer aqui para vocês esta noite, é que os dons não me dão nenhuma autoridade para eu mostrar emocionalismo. O dom, ele pode vir em mim de uma maneira natural, mas sobrenatural. Lá vai, eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu esteja pregando aqui no culto. Eu estou pregando a palavra de Deus, pregando. Quando termina o culto, olha aqui o dom da profecia, o dom da revelação, palavra do conhecimento. Eu estava pregando aqui em uma das igrejas no campo. Eu fui pregar numa igreja, lá na Vila Maranhão. E eu pregando, meus irmãos, eu dando um estudo. E quando eu terminei o estudo, eu corri para o banheiro que eu queria urinar. E quando eu fui urinar, aí eu ia saindo, um rapaz disse assim, o que o senhor quer com a minha vida? Por que o senhor está dizendo tudo o que eu sou? Ninguém sabe desse meu problema de AIDS. Eu disse, não, rapaz, eu não estou falando de ti. Mas o senhor falou toda a minha vida ali. O senhor estava me usando, naquele momento, com a mensagem para ele. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer agora? Agora, quem quer se amostrar e quer mostrar para o público que é usado, se fosse eu, na hora que eu voltasse do banheiro, eu ia pegar logo, se eu tivesse esse espírito, que é a espiritualidade, entre aspas, dos corintos, aí se eu quisesse botar o culto para pegar fogo, irmãos, agora na hora que eu terminei de pregar aqui, aleluia, meu Deus, agora um moço ali me parou. Primeiro eu ia colocar o moço em ridículo, porque só quem sabia era ele, e agora o Espírito tinha me revelado. E aí pronto. E quantas vezes não termina o culto, uma irmã diz assim, pastor, hoje o senhor falou toda a minha vida. Pastor, hoje eu vim para o culto pedindo uma palavra de Deus, e quando o senhor começou a pregar ali, é assim ou não é? É a mensagem profética. Agora a gente só crê em profecia quando para. Eis que assim diz. Só se mudar o tom de voz, não é assim? Só se ficar mexendo a cabeça, ou então começar a chorar. Aí pronto, isso não tem nada a ver com espiritualidade. É emoção, é grito. E eu sei que nós somos seres emotivos. Dizem que até mesmo o ser humano, ele é quase 80% emoção. Tem uns que botam 90%.
e 10% razão. Mas muito cuidado, a Bíblia diz que é melhor você dominar o seu espírito do que dominar uma cidade. Um homem controlado no seu espírito é coisa linda, é coisa boa. Um pregador que sabe que tem que pregar no púlpito a mensagem do quê? É isso que eu quero dizer para vocês. Eu não fui chamado para fazer show, eu não fui chamado para correr de um lado e do outro dentro da igreja, eu não fui chamado para rodopiar, eu fui chamado para pregar a palavra. E a minha alegria, ela edifica só a mim mesmo, porque a alegria não se transfere. Então, muito cuidado. A minha alegria é a alegria da salvação, ok? Nós temos que entender que os dons, eles não são temporais. Eles são pronto. Deus atua na igreja primitiva, atua em nós. Nós temos provas históricas. Vários homens foram usados por Deus. Nós já falamos que a importância da diversidade na operação é para que não haja divisão, ok? A bondade divina na unidade orgânica. O Senhor cria o corpo e enche esse corpo de dons para que ele seja bem A igreja não precisa de nada lá de fora, meus irmãos. Oh, meu Deus do céu. A igreja, olha para cá, quem dá, tem pastor que sai daqui, aí vai para os Estados Unidos, aí quando chega lá, vê um culto, aí quer trazer o culto de lá para cá, quer trazer a tradição de lá, quer trazer os costumes de lá. Quem dá o que a igreja precisa é o Espírito Santo. Quem sabe a necessidade do corpo, quem é? É o Espírito Santo. Então a única coisa que eu tenho que fazer, olha aqui meu querido pastor, querido irmão, querida irmã, você não precisa imitar ninguém, você não precisa buscar modelo do church, lá do United States, você não precisa buscar modelo lá na Alemanha, na Inglaterra, você não precisa estar preocupado com o que vai fazer com a igreja em 2024. Dobre os seus joelhos, ore a Deus e diga: Senhor, a igreja é tua, o teu Espírito Santo é quem sabe a necessidade. Eu oro para que o Senhor possa agir conforme o seu querer na igreja. Não é assim? Aí o Senhor Deus opera. Mas eu não preciso ficar procurando coisa para a igreja. Os homens, quando procuram coisa para a igreja, aí lá vai a invenção dele. Culto de rosa, o que mais? Culto de sal, culto de unção, culto de vitória, culto não sei de quê, culto não sei de quê, porque eles não estão entendendo que quem age na igreja é o Espírito Santo. Ok? O propósito da palavra corpo, o propósito da palavra corpo é já para mostrar a unidade, para que não haja divisão. O que acontece quando se usa essa palavra corpo? Não tem concórdia. Quem já viu dizer o pé, a pessoa quer levantar e o pé esquerdo dizer: hoje eu não vou trabalhar, eu vou ficar aqui, tem isso? Ou o direito dizer assim: tu vai. Não, os dois cooperam para o bem do corpo. No corpo não tem. Como é que você... Olha, Daniel, tu está filmando para cá. Como é que você diz que é espiritual? Eu já vi irmão profetizando. Olha para cá, irmão. Profetizando entre aspas. Eu quero dizer para ti que aquele negócio que tu está pedindo, eu vou te dar. E muitos crentes vão ficar chupando o dedo. Olha, a inveja é o que tem... Irmão, meu Deus, isso é do diabo, gente. Isso é do diabo. Porque olha para cá, se o corpo, quem é o cabeça do corpo? É Jesus. O corpo somos nós. E o Espírito vitaliza o corpo. Quando ele vitaliza o corpo, seja um dom mínimo que ele está dizendo, ele vai dar para beneficiar o membro do... Então como é que eu vou te dizer? Aquela inveja está que nem cor de macumba. Os invejosos vão ficar para ti olhando. Não, meu Deus do céu. Fala aí. Até porque, se um se alegra, todos nos alegramos, porque estamos no corpo. E se um sofre, logo todos nós sofremos, porque somos do mesmo corpo. E é isso que o Paulo diz aí, não é, pastor? Exatamente. Se um padece, todos padecem. E se um se alegra? Todos então alegram. Como é que eu recebo uma bênção? Olha para cá. O que tem de gente dizendo que é espiritual, invejosa dentro da igreja, com concorrência da igreja. É uma concorrência, é um querendo pregar melhor do que o outro, é um querendo procurar um debate com o outro, é um querendo procurar um versículo para desfazer do outro. Isso é espírito de concorrência e do diabo. Quem é de Deus tem o mesmo ideal. Quem está no corpo glorifica a Deus. Não tem concorrência. Todos no corpo têm o quê? Hein? O senhor quer perder esse dedinho aqui? O senhor quer perder esse dedinho? Não, não é pequenininho? Mas o senhor não quer cortar ele, não? Agora veja bem, irmão César, todos no corpo têm o mesmo?
Na hora que corta esse dedinho bem aqui, quando você vai pegar qualquer coisa, que só esse aqui agarra, que alguém olha e diz, olha, rapaz, fulano tem um defeitozinho no corpo dele. É assim ou não é? Olha para cá. O membro mais humilde no corpo, ele tem o mesmo valor do que é usado com dom de profecia, do que é usado com a palavra do conhecimento, do que é usado com dom de discernimento. Todos têm o mesmo. Esse é o sentido orgânico que Paulo quer dar. E aí, observe, em último lugar, o corpo expressa o quê? Comunhão. No corpo, ele falou aqui agorinha, no corpo não tem concorrência. O que tem no corpo é o compartilhar. Ele, por exemplo, eu sei que o irmão César está precisando, e ele que tem o amor de Cristo, o Espírito Santo, ele vai tocar nele para levar lá para aquele membro. Meu Deus do céu, meus irmãos. É assim ou não é? Ele vai levar. Quando você vê um membro da igreja, e eu sou pastor de igreja, eu trabalho aqui no Tirirical. Quando eu vejo um crente dizendo, eu não contribuo para a sede, eu sou da área, você não é do corpo, filho. Lamentavelmente, você não é do corpo, porque o corpo não tem área. O corpo não tem grupinho, o corpo não tem panelinha, o corpo, quem está criando, tem muitos dizendo que estão vivendo na igreja, mas é numa concorrência, só quem entra é fulano, ele só bota fulano. É por isso que um verdadeiro homem de Deus e um líder, ele vive na direção do Espírito, porque se não for na direção do Espírito Santo, tu negocia, tu vai camuflar, tu vai receber presentes, tu vai iludir. Até o próprio Samuel quase ia sendo está lá em 1 Samuel 16, entrou um menino de Davi, de Jessé, e ele disse logo, é esse, por causa da aparência. E quando Deus pega um pretinho velho que nem eu e bota lá, eu não tenho culpa não, é ele. E se pega um da venta grande e bota lá, pronto, é ele que botou. E se pega um da cabeça pelada e bota lá, tia quieta que foi ele que botou. É assim? Isso é corpo, gente. E corpo é como, e na comunhão há o quê? Atos 2, 42 em diante, todos perseveravam, unânimes, e em toda alma havia temor, e eles vendiam o quê? As propriedades, e dava para quem? Isso é comunhão. Pronto, então nós vamos aqui agora. A igreja, a natureza dela, como corpo, ela tem uma dimensão confessional. Olha aqui o que eu coloco. O que é confessional? Ela vive na palavra. A natureza da igreja, já coloquei aqui as 7 coisas, não já? Mas a primeira característica dela, a natureza da igreja, é que a verdadeira igreja, ela começa com a palavra. Igreja que não gosta de palavra, igreja que só anda falando negócio de reteté, não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é logocêntrica. Essa palavra logocêntrica é essa palavra aqui, ok? Deixa eu colocar aqui rapidinho. É essa palavra aqui. Vou colocar aqui no nominativo porque está lá. É isso aqui, ó. Logos, ok? Logos. Pronto. Aqui é a palavra. Lá no tempo dos filósofos, quando a filosofia entrou para o meio da igreja, eles buscaram isso aqui para entender como um ser divino. Mas aqui, no sentido mesmo bíblico, é o próprio Cristo, é o próprio Deus que é a palavra, ok? É a palavra. É essa palavra aí. E quando você vem para o original, ok? Essa palavra aqui, rema, essa palavra rema, que aí tem gente que diz, não diga logos, diga rema, é a mesma coisa. Aqui a palavra logos é a palavra ideologizada, aqui rema é a palavra falada, mas eu falo o que vem de logos é a palavra. Acabou-se a conversa. Aí vocês podem observar, a igreja que tem a palavra, ela é logocêntrica. A igreja que tem a palavra, ela é edificada em quem? Em Jesus, porque sabe que ele é a pedra a pedra principal, a pedra modelo, a pedra tipos, é ele. A igreja que é confessional, a sua eclesiologia é o quê? É bíblica e cristológica, não é isso? Essa igreja, ela tem uma fundamentação aonde? Na Bíblia e aonde? Que Cristo é a mesma palavra. Ok? A igreja confessional, qual é o parâmetro para as suas crenças, para o seu louvor, para a sua adoração? Qual é? A palavra. A palavra faz parte da igreja verdadeira. Nós não precisamos, lá vai. Deus pode me usar com o dom da profecia, sim ou não? Mas o que dirige a igreja é o dom da profecia? É não, gente. Tem crente
Tem crente, tu tá filmando direito, irmão? Bota para cá. Tem crente que ele fica no culto, aí a gente tá pregando a palavra, ele fica dormindo, a Bíblia caindo, não é assim? Aí ele fica, aí quando dá fé, que na hora que chega na hora que eu entrei aqui, eu vi aquela irmã de blusa preta. Levanta, irmã. Isso aí eu sei fazer também, irmão. Aí a irmãzinha levanta. Quando a senhora entrou aqui, naquela madrugada que você me buscava, eu, Senhor, te vi. Aí a irmã começa a chorar, porque quem é que nunca buscou a Deus de madrugada num problema? Meu pai, isso é pilantragem, rapaz. Não é assim? Meu Deus do céu. Aí ele fica com isso. Agora, olhe para cá. Aí quando a gente está pregando, é o irmão o tempo todo dormindo. E eu estou pregando o quê? A maior profecia do mundo. A palavra proclama, porque a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada e útil para corrigir, redaguir, instruir na justiça. Eu nunca li na minha Bíblia dizendo toda profecia preditiva. Eu só leio na minha Bíblia toda profecia proclamativa. Deus pode usar algum irmão em algum momento com uma palavra uma profecia para ajudar aquele irmão, mas não é para salvar, não é para edificar, não é para trazer uma vida de estrutura espiritual, porque só quem traz é a palavra. E aí, aqui o pastor Zé Gonçalves está certinho, ok? A igreja, ela é pneudinâmica, a igreja confessional. Por que ela é pneudinâmica? Por quê? Porque ela é selada com o Espírito Santo, ou seja, ela foi batizada com o Espírito, mas esse selado aqui, batizado com o Espírito Santo, é a formação da estrutura da igreja no corpo, ok? Agora, ela também é batizada com o que é capacidade para pregar o evangelho, ok? Aí o Espírito Santo é quem trabalha no convencimento, mas ele vai pregar o que os pregadores pregam na rua? A palavra. O que o missionário prega no país lá fora? Ele só vai fazer o quê? Só pregar? E quem é que vai trazer o processo? Pronto. Então pronto, irmão, a igreja, a natureza dela, a igreja que tem palavra, ela tem essa confissão firmada o Espírito Santo traz a nova vida, não é isso? O Espírito Santo gera uma nova que a regenera. Pronto. O crente é selado pelo Espírito, para dizer que ele pertence a quem? A Deus. E o Espírito dá testemunho. Quem é que diz que eu sou filho de Deus? O Espírito testifica. Eita, rapaz, meu Deus do céu. Agora eu estou dizendo, cuidado com as manifestações de fumaça, que são os carismas que os homens dizem. Eu, quando cheguei aqui, estava seco. Tu chegou aí, nós já estávamos lá pregando faz tempo, besta. Não é assim? Chega aqui em São Luís, aí vai para Cruzadona Grande, a gente já andou na rua evangelizando, pregando, aí não é assim? Aí quando ele chega, olha o tanto de gente que eu arrebanhei, tu não sabe o quanto a gente gastou de carro de som. Olha aqui os cantores, louvem a Deus pela vida dos pastores. Aí, às vezes tu pensa que é só tu. Eu tenho fama de levar. Não. Aqui é o pastor com o irmãozinho, dizendo todo dia, vamos lá, meus irmãos, não é assim? Tem deles que até freta ônibus, gasta ônibus, não é assim? Tem deles que até diz, pastor Zé, eu não tenho dinheiro não. Eu disse, não, mas eu pago para tu ir, não é assim? Aí quando tu chega lá e tu pensa que é tu, não é tu não, é nós. Na igreja não tem o tu, na igreja tem o nós. Não se mostra não. Porque aí tem deles que fica, quando eu cheguei, aí o pastor fica orando, irmão, eu li agora que uma igreja avivada, uma igreja dinâmica no culto, ela só é assim quando um pastor, ele vive ensinando para ela constantemente a vida de comunhão com Deus, a vida de comunhão com o Espírito Santo, aí ela se torna uma igreja saudável. Aí pronto. Às vezes a gente vai pregar no local, aquela igreja, o pastor não ensina ela, o pastor é só doido por política, é só atrás de dinheiro, é só atrás de coisas, os crentes também não se comportam, é menino correndo, aí a gente vai pregar, aí diz assim, lá não aconteceu nada, não teve poder. O Senhor não opera onde tem bagunça. A Bíblia diz lá em Atos 10, que quando eles chegaram na casa de Cornélio, eles disseram, nós estamos todos reunidos para te ouvir. Coisa boa.
Ok? Então, muito cuidado com essas manifestações de fumaça. Tem deles que está uma zoadona só por causa do fundo musical. Na hora que tu para o fundo musical, acabou o culto. Não é assim? Tem deles que ficam numa zoadona, rodopiando, gritando alto, forçando a voz. Aí quando termina é só fumaça. Aí pronto. Aqui. A igreja nas dimensões locais. Aqui é muito simples. A igreja, ela tem duas dimensões. Ela tem a dimensão local e ela tem a dimensão universal. Pronto. A igreja que está em Corinto, dimensão quê? Local. A igreja que está em Roma, dimensão local. Os santos em Cristo, universal. Não é a universal do reino de Deus. Não estou falando da universal do reino de Deus. Não confunda o negócio. Não confunda. Cuidado. Aqui em Hebreus 10, 24, 25, está falando da igreja universal. E aí é o seguinte, às vezes a igreja é só local, mas ela não é universal. Porque tem igreja que ela está no local, mas ela não tem a doutrina bíblica, ela não tem a palavra de Deus, então ela é só uma igreja, mas ela não é a igreja, porque todos nós podemos conhecer uma igreja local, mas só quem conhece a igreja universal, está aqui, eu botei aí, só quem conhece a igreja universal está aí. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então isso aqui é a igreja universal. Aí você tem que ter todo cuidado nisso. Qual é a diferença entre igreja e denominação? Simples. Eu vou dar um exemplo aqui. O cristianismo, quando eu falo a igreja, são todos os santos na terra. Agora, quando eu digo o catolicismo, não é isso? O catolicismo faz parte de um ramo do cristianismo, não é isso? Pronto. O catolicismo, vamos lá. Quem mais? Catolicismo. Porque, na verdade, a denominação é como se ela fosse... Ela gira em torno de uma doutrina, ela gira em torno de uma ideia, ela gira em torno, como os calvinistas, como qualquer outro. Isso, como se fosse uma organização, um partido. A igreja é o todo, a igreja é o corpo de... Então tem pessoas que dizem, não, eu sou dessa denominação, não é isso? Daquela ideia. Agora, tem igreja que ela, na verdade, é o todo de Cristo, mas tem denominação séria ou não tem? Tem, que ela tem aquela ideia, mas vive a doutrina do evangelho de Cristo Jesus. Então nós temos que analisar isso. E em terceiro e último lugar, nós temos aqui a dimensão comunitária, que eu poderia também chamar de dimensão social. É a unidade e a comunhão. E onde é que você vê esse exemplo da unidade comunitária e social? Na própria Trindade. Deus Pai, Deus Filho, e os três se relacionam entre si. Então, o próprio Deus é comunitário. O próprio Deus é sociável. Assim também é a igreja. E quando nós falamos da igreja no seu aspecto comunitário, ela tem ela é indivisível, ela tem um só corpo, ela é indivisível, e esse corpo fala da unidade, ela é um só rebanho, João 10,16, e aí ela tem um só testemunho. E aí você vai aqui, a maior prova de que uma igreja é espiritual é quando ela está unida em Deus e em Cristo Jesus. Todos nós somos um em Cristo. Deus te abençoe. Fique na paz. Vamos orar com o pastor Adalberto e o pastor Luiz.